Olá, turma. Como prometido, eu vou gravar a aula, né, para quem perdeu o conteúdo da aula anterior, das duas aulas anteriores. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Formação de professores e práticas pedagógicas. A prática de ensino é uma disciplina de caráter teórico-prático que tem por finalidade proporcionar ao aluno vivências pedagógicas em sala de aula. Então, o propósito dessa disciplina que vocês estão estudando agora, e além dela vocês ainda terão outras práticas, que é a prática no ramo educacional e no ramo escolar, fora a prática de projetos, né? Elas vieram com o sentido de quê? De proporcionar que o aluno viva a realidade escolar, tá certo? É bem verdade que o aluno vivia a realidade escolar, mas na maioria das vezes só lá no final do curso, porque essas práticas são disciplinas recentes, não são disciplinas tão antigas. O período que eu fiz o curso de pedagogia não existiam as práticas, né? Então eu só vim ter contato com a realidade escolar de verdade quando eu fiz o meu estágio no final do curso. Então ficou entendido que isso não era muito bom para os alunos. O bom era que o aluno realmente, a partir do início do curso, tivesse os primeiros contatos com o âmbito escolar, com o espaço escolar, para que ele realmente tivesse certeza do que ele quer, se ele realmente quer prosseguir com uma licenciatura. Então, para Gil Pérez e Carvalho, denomina-se de formação ambiental. Então, é uma formação que você vai ter vislumbrando, vivenciando o ambiente. As dificuldades da iniciação à docência na visão do aluno. Então, a maioria dos professores atualmente reclama de indisciplina, falta de atenção, falta de tempo, falta de material pedagógico, comparações com os professores regentes. Foi colocado como primeira aqui a questão da indisciplina, porque é um dos assuntos mais discutidos e é uma reclamação muito presente na vida dos professores. Essa questão da indisciplina dos alunos em sala de aula, da falta de respeito dos alunos para com os professores e muitas vezes até para com os colegas, tá? Para com os demais funcionários da escola. A gente vem percebendo que essa indisciplina ela só vem aumentando dentro das escolas. Se deu uma certa liberdade, né, entre aspas, para esses alunos e eles acabaram confundindo, tá? Essa liberdade que foi dada para eles. Então, isso acabou gerando muita indisciplina dentro das escolas. Falta de atenção, a maioria dos alunos só está ocupando espaço lá na sala de aula, está lá porque é obrigado, porque muitas vezes tem um Bolsa Família, e se ele faltar, ele perde. Então, ele simplesmente está lá, mas não está lá. Ele está lá, o corpo dele está lá, mas a mente dele está em outro lugar. Ou então, ele simplesmente está lá e está atrapalhando a aula do professor. A questão da falta de tempo, gente, é porque a gente sabe que o professor ele tem que se virar nos 30, né? Então, ele nem sempre trabalha, se permite trabalhar em apenas uma escola. Então, nem sempre ele tem tempo disponível para estar preparando material. E prepara, mas muitas vezes naquela correria, corrigindo prova, o tempo que o professor tem livre em casa, em vez dele curtir a família, ficar em casa aproveitando, ele vai estar corrigindo atividade, vai estar preparando uma outra atividade para trabalhar, preparando aula, entre outras coisas. Então, essa é uma das reclamações também, a falta de tempo. A falta de material pedagógico. A maioria das escolas não oferece esses materiais e o professor muitas vezes acaba tendo que tirar esses recursos gastando do próprio bolso, tá? É outra reclamação. E a comparação com os professores regentes. Desculpa, gente. Então, tem que tomar muito cuidado com essas comparações. A professora fulano de tal é melhor, ou então quem foi teu professor o ano passado? Isso é antiético. Então, a gente não tem que estar comparando, dizendo quem é, porque é, falando dos nossos colegas, principalmente com os nossos alunos em sala de aula.
E isso é um conselho para vocês que estão pagando essa disciplina de prática. Nesse momento agora de pandemia, vocês não vão estar dentro das escolas, tá? Mas quando acabar o momento de pandemia, vocês vão ter contato dentro das escolas. E nem sempre todos os professores são tão receptivos com relação a alunos estagiários e alunos de prática. Então, você tem que tentar, da melhor maneira possível, ter um bom relacionamento com esses professores sem estar causando picuinhas, falando, entendeu? Se você viu alguma coisa errada, tudo bem. A gente não tem que aceitar o errado, mas a gente também não tem que ficar discutindo isso com os outros professores ou com os alunos. Contribuições da prática para a formação inicial dos futuros professores. Então, reflexão sobre a prática docente. Então, a prática ela vai proporcionar que o quê? Que o professor possa, no caso, futuros professores, possam refletir sobre a prática docente. É o primeiro contato com a sala de aula e com os alunos. Então, colocar a teoria em prática, você vai sair da sala de aula e vai colocar o que você aprendeu em sala de aula em prática. E isso vai te proporcionar o quê, consequentemente? Experiência. Vai te proporcionar um espaço, um momento de experiência, que no caso você só teria no final do curso e agora você tem no início do seu curso. Cada vez mais os professores trabalham em uma situação em que a distância entre a idealização da profissão e a realidade de trabalho tende a aumentar em razão da complexidade e multiplicidade de tarefas que são chamadas a cumprir nas escolas. Aqui fala onde que os professores, de certa forma, eles estão sobrecarregados, tá? Se cobra que o professor esteja preparado, que ele esteja qualificado, e a grande maioria faz isso, se prepara, se qualifica. Mas, no entanto, esses professores têm que cumprir tantas obrigações, tantas responsabilidades, que nem sempre a prática deles é a melhor possível. E nem sempre também é por culpa do próprio professor. É porque a situação em que ele se encontra, às vezes, coopera para que isso aconteça. Então, a nova situação solicita cada vez mais que o profissional esteja preparado para exercer uma prática contextualizada, atenta às especificidades do momento, à cultura local, ao alunado diverso em sua trajetória de vida e expectativas escolares. Então, embora a gente não tenha que condenar esse professor por conta do que foi colocado anteriormente, por conta da falta de tempo, por conta até do preparo, mas por conta de tantas tarefas que ele tem, não poder exercer da melhor maneira possível a sua prática, e muitas vezes o professor até tenta, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? São especificidades que a gente está vivendo. Então, o professor ele vai ter que compreender quem são seus alunos de verdade, em que realidade ele está inserido. Há professores, como eu disse anteriormente, que trabalham em duas instituições de ensino, por exemplo, uma particular e uma pública. Será que a metodologia que ele utiliza lá na pública vai ser a mesma da particular? Ou vice-versa? Ou será que esse professor dá uma aula melhor lá na rede particular e uma aula bem pior na rede pública? Então, isso também tem que ser levado em conta. Da forma que você trata o aluno da rede pública, você tem que tratar o aluno da rede particular. Ou vice-versa, nenhum é melhor do que o outro, tá? O que vai mudar, na verdade, são as suas metodologias, porque, querendo ou não, são clientelas diferentes, são realidades diferentes. Isso demanda de quê? Que o professor tenha conhecimento, ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento, ele tem que estar buscando constantemente este conhecimento. O professor tem que ter sensibilidade cognitiva, tá? Tem que entender também o lado dos seus alunos. Será que meu aluno é bagunceiro só porque ele realmente é bagunceiro, porque ele quer? Ou será que ele está passando por algum problema? Será que esse aluno que não participa da aula é porque ele é calado demais ou é porque ele também está passando por algum problema na casa dele, ou ele está com algum problema de saúde, está passando fome, ou alguma coisa nesse sentido? Então, o professor também tem que ser sensível aos seus alunos. Capacidade de criar relacionamentos frutíferos e, consequentemente, a partir do momento que eu entendo meu aluno, que eu ouço ele, entendeu? Que eu escuto esse aluno, eu vou ter uma capacidade de criar um bom relacionamento, um relacionamento enraizado, um relacionamento de confiança, que o aluno vai
ele vai querer compartilhar o que ele está passando com você. E eu acredito que isso melhora e muito esse relacionamento professor-aluno dentro da sala de aula. São disposições subjetivas que se constroem nas experiências formativas iniciais e nas profissionais, concretamente vivenciadas e representacionalmente interpretadas a partir de um dado contexto socioprofissional. É o que a gente diz. Isso também vai depender da realidade em que esse aluno está inserido. O sentido ético e a dimensão política do trabalho docente são os dois pilares da identidade do professor a serem reelaborados. Então, o professor tem que ter crença no projeto da educação, ele tem que acreditar na educação. Ele tem que acreditar o quê? Nas propostas que as escolas onde ele vai estar trabalhando, onde ele vai estar exercendo algum tipo de projeto, alguma coisa, ele tem que acreditar que aquilo realmente vai funcionar. Porque há também professores que participam de projetos, que dão aula, mas não acreditam que seus alunos têm capacidade, não acreditam que aquele projeto vai funcionar. Então, se você já vai com pessimismo, a tendência é que realmente não funcione. E crença na capacidade do aluno, gente. Embora muitas vezes a gente enxergue o aluno com olhos ruins, tá? E isso acontece muito. Isso acontece comigo e eu acredito que isso também futuramente possa vir a acontecer com vocês. Às vezes os alunos tiram a gente do sério, tá? Mas a gente nunca deve subestimar a capacidade de um aluno. Eles têm capacidade, sim. Elas têm que ser trabalhadas, tá certo? Há alunos que têm mais facilidade de aprendizagem, mas há alunos que têm muita dificuldade de aprendizagem, até pela herança educacional que ele teve. Então, a gente tem que sempre acreditar que os nossos alunos têm capacidades e trabalhar essas capacidades de cada um. Aqui, ó. A Unesco diz que a educação como direito humano e bem público permite às pessoas exercer outros direitos humanos. Por essa razão, ninguém deve ficar excluído dela. Então, é o que diz a Constituição, é o que diz a LDB. A educação é para todos. Deve ser ofertada para todos da mesma forma. Educação de quê? De qualidade. Então, existe a linha mestra e as linhas políticas. O que vem a ser a linha mestra? A educação escolar, sua oferta, sua qualidade, foi o que a gente acabou de dizer. Todos têm direito à educação e essa educação tem que ser de qualidade. Quando a gente fala de linhas políticas, a gente está falando de demanda maior clareza de propósitos. Então, essas linhas políticas, elas são mais voltadas para, não para a questão da, como é que eu digo para vocês, do ensino em si. Mas é o quê? É eu conscientizar o meu aluno, por exemplo, de que o público, embora seja público, não é gratuito, é indiretamente. Mas mesmo que ele não pague uma mensalidade, por exemplo, da escola, o pai dele, se ele trabalha, se paga o quê? A gente paga... Ai, meu Deus, fugiu a palavra da mente agora. Os nossos impostos, perdão. Então, ensino gratuito não é. Esqueça essa história. É ofertado de forma gratuita, mas existe quem pague por ele. E quem paga somos nós, sociedade. Então, colocar na cabeça do aluno que a escola que ele está depredando, aquilo ali vai acabar saindo do bolso dele ou do pai dele, tá? Colocar na cabeça do professor que ele tem que oferecer a mesma educação de qualidade que ele oferece para o aluno lá da rede particular, embora muitas vezes ele receba muito mais cobrança na rede particular e receba muito menos do que na rede pública, tá certo? É a consciência, tá? É você colocar na cabeça do professor, na cabeça do aluno, na cabeça da comunidade, a consciência política, a consciência do social, a consciência do que é meu e eu tenho que preservar, eu tenho que ter cuidado. Fatores intervenientes. Vou voltar aqui, só um minuto. Então, são importantes e são de alta relevância. Então, fala de estrutura e dinâmica da formação inicial. É muito importante que o professor tenha essa qualificação inicial. Qual é essa qualificação inicial? Para vocês que estão fazendo a licenciatura, é essa. Há professores
que já tiveram uma qualificação técnica, que são os professores que têm o magistério, tá certo? Mas foi falado para vocês em aulas anteriores que nós temos um plano decenal de qualificação de professores, e esse plano até já venceu. Então, todos os professores da educação básica têm que ter o nível superior, pelo menos. Embora não aconteça 100% isso daí. É por isso que se fala da grande importância dessa formação inicial. E é claro que a gente também tem que pensar não só na formação inicial, mas na formação sequencial, que o professor tem que estar se qualificando constantemente. E os impactos? Isso acaba impactando no trabalho do professor, que vai ser um trabalho melhor, nas práticas de ensino, as práticas desse professor também vai ser muito melhor, e, consequentemente, o desenvolvimento desses alunos vão ser também desenvolvimentos melhores, porque o professor dá uma boa aula, é claro que, consequentemente, os alunos aprendem também da melhor maneira possível. Então, as políticas para professores devem assegurar que os docentes sejam formados e trabalhem em um ambiente que facilite seu sucesso. É muito importante que o professor entenda que ele tem que estar se qualificando, que ele tem que ser qualificado. No entanto, também ele tem que trabalhar em um ambiente em que ele se sinta feliz, em que ele se sinta à vontade, em que ele seja bem recebido. Porque tudo isso vai ser consequência para quem? Para os alunos. Aí ficou uma atividade para vocês, que é quais as condições viáveis e factíveis para a formação do professor comprometido com sua autoformação e consciente de seu papel social. Eu vou compartilhar o link para vocês, tá certo? Da atividade, vocês vão responder. Eu espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima aula.